Obrigado pela presença nessa tarde de sexta-feira, olhando o horizonte, o fim de semana, né? O horizonte. A gente está aqui discutindo esse tema tão espinhoso, talvez, que é o conceito de epistemologia. É um conceito que eu tenho trabalhado já há um tempo no campo da filosofia, para estudar conceitos, especialmente de outras disciplinas, como a psicanálise, a psicologia, as ciências sociais, de maneira geral, ciências sociais não, perdão, ciências humanas, de maneira geral. Então, há um tempo que eu venho trabalhando com esse tema, e agora, no programa de mentoria da Univille, a gente submeteu um projeto, eu e a professora Raquel, para estudar esse tema da epistemologia dentro do campo do patrimônio imaterial. Então, a gente tem dois temas muito ricos e muito complexos de serem abordados. Acho que a epistemologia já é um conceito, é uma perspectiva da filosofia, da história das ciências humanas, né? Que procura entender como se constrói um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Então, por que determinadas coisas a gente considera como verdades científicas, outras a gente considera como senso comum, como não tão relevantes no campo da ciência, ou outras a gente considera como relevantes no campo fora da ciência. Então, esses estudos que ficam investigando os regimes de validação mesmo do que seria verdadeiro, falso, que seria proveitoso ou não para o campo da ciência. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho trabalhado. E aí a gente pensou na elaboração desses 5 encontros, dos seminários, com esse título Salvaguardar o Movimento, a Epistemologia do Patrimônio Imaterial, justamente para fazer uma contemplação crítica, ou teórica, epistemológica, dos recursos utilizados nas pesquisas sobre... Tudo bem? Os recursos teóricos utilizados nas pesquisas desenvolvidas aqui no programa sobre patrimônio imaterial. Então, que tipo de sustentação, o que a gente está usando como recurso para validar nosso conhecimento e nossa produção acadêmica sobre o patrimônio imaterial. E eu acho que hoje, quem esteve no primeiro encontro, a senhora está aí, demais, estava no primeiro, não, estava, não, então eu vou dar uma retomada muito breve, né? Não estava não estava, é verdade. A gente chegou a gravar, então ele está disponível, depois, se vocês quiserem, o link desse primeiro encontro. Mas aí eu vou lembrar mais ou menos o que a gente debateu no encontro passado. E não há um problema em não ter visto, porque esses seminários não têm essa perspectiva de uma continuidade, então, para ver, né, cada um. Mas o primeiro, sobretudo, eu tinha adotado como subtítulo para ele, que era sobre os pressupostos epistemológicos para pensar o patrimônio. Então, a gente discutiu naquele encontro um pouco sobre... Eu trouxe um conceito da... Bom, epistemologia, acho que é uma palavra que a gente maneja, né? O estudo do conhecimento, né? O estudo, a lógica, a razão que está por trás, o sentido que está por trás daquilo que a gente entende por conhecimento. Então, no encontro passado, a gente se demorou sobre essa palavra, fez aquela distinção clássica que aparece do Platão, no livro da República, que é bem básico lá da filosofia do ensino médio, até que mostra o mito da caverna. Então, aquela distinção entre doxa e episteme, né? Doxa mais alocada no campo da opinião que se tem sobre as coisas, um conhecimento mais geral, e a episteme como um conhecimento verdadeiro. Então, a gente abordou um pouco isso, falou... depois isso vai sendo incorporado, por exemplo, por Aristóteles, na filosofia entendida como filosofia ocidental, que vai se estabelecer mais ou menos até meados
não sei, final do século XIX, início do século XX, quando a gente começa, a partir de Nietzsche, sobretudo, a fragilizar e fragmentar um pouco essa teoria, essa perspectiva ontológica, epistemológica, essa ontologia clássica que a gente também abordou, que é você acreditar, pressupor que é possível chegar num conhecimento verdadeiro sobre alguma coisa. Bastante problemático e bastante libertador, em alguns sentidos. Problemático por quê? Porque a partir do século, especialmente a partir de Nietzsche, e quem faz isso? A gente usou daí no mês passado, os trabalhos do Foucault, né, os trabalhos do Foucault sobre Nietzsche, genealogia, né, história das ciências, arqueologia das ciências humanas, como o conceito de verdade deixa de ser um lugar onde eu vou e encontro aquilo que estava escondido atrás, né, de algum obstáculo de ignorância mesmo, e a partir do Nietzsche, Foucault, Freud, Marx, vários autores mais raiz nesse sentido. E depois a gente vai ter outros que vêm depois do Foucault, junto com Foucault, por exemplo, Deleuze, Judith Butler, Paul Preciado, autores mais contemporâneos, que já não vão mais trabalhar com essa ideia essa ontologia clássica, onde eu acredito que existe um ente, uma entidade, um ser, uma essência. Barthes, exatamente. Barthes, no campo dos estudos, na semiótica, semiologia, nos estudos da linguagem, né, na semiologia. Na semiótica, a gente tem o Peirce também, né? Até na linguística, a gente tem o Saussure, né? Depois tem o Lévi-Strauss. Se você olha, começa a pegar vários autores aí do século XX, início do século XX, todos eles vão... Merleau-Ponty. Esses autores eles vão começando a trabalhar com outra coisa, no sentido... Outra relação, outra perspectiva em relação ao objeto de estudo. Então, eu não quero mais descobrir algo lá, mas eu quero entender como este algo funciona a partir de enunciações externas a esse algo. Por exemplo, os discursos que se fala sobre tal ou qual sujeito, tal ou qual questão, né? As verdades que são lançadas em algum momento e em outros momentos aquilo deixa de ser verdade. Por exemplo, você pega no estudo clássico do Foucault, que é a história da loucura, ele vai mostrar, então, que a loucura, como muitos hoje vão acreditar que existe uma essência da loucura, a gente vai mostrar que a loucura é um lugar situado na história, ela se transforma em doença mental em algum momento, né? A pessoa que tem algum tipo de comportamento desviante, ela se transforma em doente a partir de um discurso. Não existia a esquizofrenia lá atrás, né? Não existiam os estados que a gente conhece hoje e não tinha descoberto ainda. Existiam pessoas que tinham comportamentos diferentes e que recebiam nomeações. Em algum momento, esse agrupamento de pessoas começa a ganhar nomes mais específicos, né, das doenças mentais. E hoje a gente já entra num outro movimento no campo da doença mental que já vai falar, olha, não é bem assim, o contexto é o que transforma, o que nomeia esse comportamento, entendido como doentio, como psicopatológico, como desviante. Então, a loucura em si não existe, né? Você vai pegar o Nietzsche também, que vai começar a problematizar sobre as ciências, né? Especialmente as ciências humanas. Não tinha propriamente essa terminologia, mas essas ciências do espírito, ou ciências da mente, ou ciências, as humanidades de maneira geral. Então, você tem, no final do século XIX, surgindo, na segunda metade do século XIX, a sociologia, a psicologia, a economia, a estatística, que também é uma ciência, uma metodologia científica, mas a estatística também é uma humanidade, se você for observar, porque ela vai partir de pressupostos, de mensuração, de agrupamentos, vai tentar estabelecer parâmetros, métricas, lógicas causais, tentar determinar, contribuir a estatística para a economia, contribuir para a psicologia, contribuir para a sociologia. E pressupõe identificação, né? Isso, exatamente. Então, a gente começa a ter um conjunto de ciências que vão surgindo no século XIX e que vão se estabelecendo
vão tentando falar assim, por que eu sou científico? Já que eu estou analisando algo que não é a astronomia, as máquinas a vapor. Vamos pensar o que está acontecendo ali no campo das ciências duras, né? A gravitação, você tem já Newton, já é de séculos antes. Então, você já tem um conjunto de leis. Você já tem um entendimento da natureza física bastante estabelecido e dito como o fim, né? Ó, não tem mais o que avançar, né? Até chegar no relativismo da física, você tem até o início do século XX uma ideia de que, bom, a gente já sabe que Deus é um matemático. Se Deus existe, ele é um matemático, né? Você tem essas frases que vão aparecer em Descartes, vão aparecer em Laplace, em Leibniz, em vários autores filósofos que vão entender, então, uma lógica de funcionamento do mundo que ela que o mundo é matematizável, ele é objetificável, ele tem uma ontologia, ele pode ser entendido a partir de um olhar de leis e princípios gerais, né? Então você vai ter esse modelo de pensamento que vai de algum modo modelar as ciências duras, ciências naturais. E no final do século XIX você tem um conjunto de pensadores, pesquisadores, e isso é muito decorrente de um fenômeno que já está acontecendo desde a Revolução Industrial, que é o aparecimento das cidades. Então, você começa a precisar estudar populações, você começa a precisar estudar fluxos migratórios, você começa a precisar estudar modelos de aprendizagem, de educação. A própria pedagogia se fortalece aí também, os métodos de ensino pedagógicos. Todas essas ciências humanas, elas vão tentar se tornar científicas, não pelo objeto que é o homem, o ser humano. Vão tentar se tornar científicas a partir dos métodos. E de onde elas vão pegar esses métodos? Das ciências duras, das ciências naturais, né? Então, eu vou trabalhar e vou tentar depurar, entender o funcionamento humano, a vida, esse negócio, essa coisa que a gente está tentando, que a gente se debate até hoje para entender o que são as manifestações humanas, propriamente humanas, a partir de modelos das ciências naturais. Alguns autores vão começar a fazer uma espécie de crítica ou denúncia, não sei se denúncia, mas uma crítica a esse modelo, a essa tentativa de apreensão da existência humana, da potência de vida, dos modos de existência, da singularidade humana, a partir uma crítica a essas tentativas de apreensão do que é humano, uma crítica a essas tentativas cientificizantes, tentativas que, por exemplo, da própria psicologia, no final do século XIX, da própria sociologia, com o Émile Durkheim, o Auguste Comte é um pouco anterior, mas o Durkheim faz um primeiro estudo que é muito famoso sobre o suicídio. Então, qual é o recurso que o Durkheim vai usar? As curvas do normal. Então, ele se baseia um pouco nisso, sobre tendências e comportamentos suicidas, etc., sempre tentando fazer uma física do social, uma ciência do social. O suicídio tem uma função social e não como se acreditava. Dados. Muito importante. Embora ele tenha esse método, sim, mas ele vai dizer que as causas são sociais. Sim. Não se acreditava, né? Sim, sim. Sim, tanto que a sociologia, então, ela começa a ser utilizada como uma ferramenta, inclusive, para o manejo de políticas, né? Embora não existisse... Para entender a sociedade. Para entender a sociedade, para controlar, para manejar, para fazer com que as coisas funcionem a partir de algum critério, né? Então, esse estudo... Não subjetivo. Não. É um estudo objetivo. Ele tem que contar, né, o que ele está falando, porque, afinal de contas, ele que é o criador do método. Sim, sim, sim. Então, e você tem ele, e o que é interessante observar? Que esses métodos que se amparam em modelos estatísticos, eles não são falsos, eles estão fazendo leituras da realidade. Então, eu vou medir algum tipo de fenômeno acontecendo e vou estabelecer métricas disso e vou falar, olha, com 95%, com 90%, com quem está dentro dessa faixa aqui, vai acontecer isso, né? O que esses estudos, não só da sociologia, mas a psicologia fez muito isso, tem de problemático e começam a ser criticados aí a partir já da década de 20,
com esses autores, com antropologia estrutural, depois a gente vai ter Canguilhem, Foucault, esses autores que a gente entende como pós-estruturalismo. Esses recortes da sociologia ou da psicologia ou das ciências humanas, que trabalham sobretudo a partir da curva do normal, então eu tenho lá um intervalo de 95% ou de 75%, eu tenho uma maioria que acontece. Sabem aquela curvinha de sino, que é bem famosa, né? Então, você tem, a partir daquela curva de sino, você estabelece as razões do suicídio, por exemplo, e você consegue dizer o que o suicídio, como ele se dá, né, para as pessoas que estão ali naquela curva. E o que você faz para esse estudo dar certo? Você ignora as extremidades da curva. Quem está fora, quem está, para fazer análise estatística, tem uma terminologia, se tiver alguém da estatística aqui, eu não lembro qual é, mas que você corta, né? Do programa, né? Uhum. Mas sabe aquele método que se corta aquelas variáveis que estão muito fora? Não é mais como se aquilo fosse expressivo. Isso. É um procedimento metodológico, né? Você tira aquele... Porque ele é... Eles falam isso mesmo. Uhum. Desprezível. O erro ali é desprezível. É tão insignificante com relação à maioria das incidências daquilo que você está querendo mostrar, que aquilo escapa. Pode ser ignorado. Isso, pode ser ignorado. E com o que a gente trabalha quando trabalha com patrimônio imaterial? Imaterial? Uhum. Justamente com esses instantes. Uma das possibilidades de pensar. Porque a gente vai estar sempre trabalhando com minorias, certo? Quer dizer, na sociedade como um todo vai ser o que a maioria estabelece, mas a gente procura buscar sempre aquelas representações de várias comunidades menores, pequenas, não geralzão. Exatamente. Mas depende, mas depende da concepção, né? De patrimônio. Porque no mesmo objeto pode ter patrimônio material e imaterial. Por exemplo, cemitérios. É um exemplo de patrimônio material, mas como é que ele se manifesta? No material, no objetos, coisas. Ontem eu assisti um documentário que eu achei maravilhoso, na TV Cultura. A partir de Rio de Janeiro, a partir das pedras. Então, dos morros, começando da descoberta, né, dos morros, como foi utilizado as pedras, né, e como reconfigurou a cidade do Rio de Janeiro a partir da natureza. Achei maravilhoso que pegaram a natureza e a partir da natureza e mostraram a evolução da arquitetura religiosa e o urbano, porque eles começaram a utilizar as pedras locais para a arquitetura e para a cidade, né? Então, não só no sentido da construção para a habitação, mas também no sentido de tornar a cidade, né? Porque eles não tinham como transportar naquele momento. E então foram adaptando. E daí é um patrimônio, né? E é um patrimônio local. E eles viram o Rio de Janeiro como uma cidade muito típica no sentido de explorar o patrimônio material, né, local, para o patrimônio, desenvolver o patrimônio imaterial. Igrejas, então eles mostraram os prédios públicos, as igrejas, com um diferencial a partir do patrimônio material. E essa é uma visão de que a espiritualidade, a sociedade é imaterial. Mas, como eu vejo assim, muito interligado, a gente discute muito isso, a gente, sei lá, quem concebeu essas igrejas maravilhosas, esses espaços, mesmo dentro do cemitério, no Desejo da Caísa, a gente projetar um cemitério em Salvador. São verdadeiras obras de arte. Mas ali está o material. Mas quem concebeu, como pensou
pessoa, mais pequena. Então, depende da concepção, por isso que eu digo, depende da concepção do patrimônio que você está adotando. Essa expressão criativa na concepção, por exemplo, desses monumentos no cemitério, né? Por exemplo, essa expressão criativa, ela é generalizável, né? Onde que eu estou querendo chegar? Na extremidade da curva, né? A criatividade do arquiteto, do artista que fez, né? Os motivos que estão por trás da elaboração daquilo, né? Não é generalizado, né? Eu estudo paisagens, nunca é generalizado. Cada lugar é cada lugar. E aí, aqui a gente entra numa... Mas tem uns que dizem que não. Sim. Arquitetura moderna. Tem 5 coisas para respeitar na arquitetura moderna. Fachada livre, pilotismo. Em qualquer lugar. Vai ter. No mundo vai ser a mesma coisa. Alguns acham que é, mas acho que não é. Você tem lá uns critérios generalizáveis, mas em cima dos princípios, por exemplo, a arquitetura moderna é interessante, né? Um prédio moderno ele vai precisar de vários, pelo menos 5. Tem as cartas lá do Corbusier, sobre como se faz uma cidade, os princípios da arquitetura moderna, etc. Um patrimônio tem lá os critérios. Que isso é generalizado. Os critérios que são gerais. Mas aí, quando você olha para aquele patrimônio, você diz, não, esse patrimônio é imaterial, mas foi tomado como material. Vou te falar um que eu acho, que é material, imaterial, cultural e natural. Mesquita do Genebra, que é feita de barro. É um patrimônio da humanidade, mas é feito de barro. É toda uma concepção tradicional de como lidar com aquele barro, dessas populações antigas. E eles lidam com aquele barro, sabem o ponto do barro, para refazer, que tem que refazer em cada época. E envolve uma festa também. Sim. Uma festa no sentido de toda a população se envolve, mas ela é um patrimônio material, eu penso, tombado. Mais olhar. Mas eu acho que é tudo isso. Imagina, uma mesquita feita de barro, se não é natureza, é do quê? Sim. E o uso dela também passa a ser imaterial. Sim. Desde o início até o ano. Sim. Quando a gente visita, por exemplo, uma formação piramidal no Peru, no México, lá preservada, né? Até restaurada, né? Aqueles padrões mais antigos de arqueologia que eles buscavam restaurar e fazer, né? Imaginar, né? Hoje não se faz mais assim. Você perde, você não tem mais lá o uso daquilo. Né? Não tem mais. E o legal dessa mesquita é que a população se junta para todo ano. Então tem um significado coletivo ali. Tem um significado coletivo que faz com que com que a matéria tenha a sua função extrapolada para aquilo que é para a expressão de uso, né? Diferente de quando eu pego uma estátua, uma edificação, né? Quando você vai para São Francisco do Sul, para Antonina, né? Se passa na frente das casas, as pessoas não têm relação, né? com aquele espaço. Estão ali na frente, tomando uma cerveja, som, tal, e aquele cinema lá abandonado, né? Aquela fachada do teatro ali. Que não é integrado. Que não é integrado. Não tem, e às vezes já está tombado, o perímetro urbano está tombado, etc., mas você não tem, não tem uma expressão ali que se compõe junto com aquilo. Não. Quem é o caneta? O caneta também. A caneta também. Então,
enfim, onde que a gente finalizou no mês passado foi: a gente estamos de acordo, né? Não é generalizável, estou em cima de uma esteira comum, né? Por exemplo, esses princípios do modernismo ou algum manejo de algum tipo de técnica, mas os métodos que a gente usa para fazer análise, os métodos das ciências humanas que a gente usa para fazer análise disso tudo, eles são métodos que têm seus problemas por serem herdeiros de umas pretensões científicas, objetificantes e reducionistas, positivistas, cartesianas, enfim, todas essas derivações. Os métodos, os recursos, esses métodos, eles pressupõem o quê, muitas vezes? Eles pressupõem o entendimento de que existe uma essência. Então, eu vou apreender a natureza desta manifestação, a congada da Lapa. Eu vou apreender e vou circunscrever e vou delimitar e vou dizer, é isso daqui. O que está aqui não, o que está aqui não, o que está aqui não, isso aqui sim, isso aqui sim, isso aqui sim. Como? A partir desses métodos das ciências humanas que pagam um tributo aos métodos das ciências naturais que pressupõem uma realidade ontológica, ou seja, tem uma essência lá, o que a gente chamou no mês passado de ontologia clássica. Essa pressuposição de que há um objeto que pode ser captado pelos olhos do pesquisador e que pressupõe que ele está lá, isolado, sozinho, que se ele não foi captado ainda pelos olhos do pesquisador é porque nós não desenvolvemos métodos suficientemente eficazes para captar essa expressão aí da vida humana, essa expressão cultural, etc. Quando a gente vai ter autores dos movimentos de desconstrução, vão falar assim, não tem um objeto a ser descoberto lá. Tem um objeto que se compõe com o olhar do cientista, com o olhar do pesquisador, com o olhar daquele que investiga. O meu método, as minhas pressuposições anteriores também compõem o objeto de análise. Tem um debate que ficou até meio clichê, que era aquele livrinho do Capra, C.J. Capra, O Ponto de Mutação, ou tem outro que é o Tal da Física, né? Até virou clichê. Eu nunca sei a verdade científica disso, mas como anedota interessante, que o pesquisador interfere no funcionamento do elétron. Tem umas coisas assim, que daí, quando o pesquisador está lá, o átomo se comporta de um jeito, eu consigo estabelecer a posição ou a velocidade, porque a presença do pesquisador na sala, isso em física quântica, né? Não sei o quanto isso é real em termos de ciência, mas enquanto anedota é pelo menos interessante para a gente pensar, né, na posição do pesquisador diante de um objeto, né? Tanto que a gente vai ter vários livros muito interessantes em ciências sociais, da Minayo, qual é aquele mais famoso? Bom, tem vários dela, né, vários debates da... Esqueci o primeiro nome dela. Minayo. Todos nós chamamos ela de Minayo. Cecília. Obrigado. A Cecília Minayo. É que a gente só olha o entre parênteses em caixa alta, né? É Cecília Minayo. É porque eu conheço ela, também não ia lembrar. Então, e ela vai mostrar vários modelos de pesquisa, né, nos livros de metodologia que a gente sempre usa, né? São livros de referência para metodologia de pesquisa, todas as ciências humanas, né? E sempre tem modalidades lá que são apresentadas, por exemplo, observação participante, pesquisação, que já superaram essa ideia de isolamento do pesquisador, daquele que olha e daquele que é olhado, né? Você tem uma espécie de confluência, de interferência mútua entre um e outro, né? A separação sujeito-objeto. Então, tudo isso foi olhado com muito detalhamento, no sentido de tentar evitar o pressuposto de que a gente vai circunscrever um objeto e que
a gente foi entendendo a partir da segunda metade do século XX, com outros autores, especialmente Foucault, Deleuze, o pós-estruturalismo, a Judith Butler. A gente usou bastante os pressupostos que a Judith Butler usou para escrever Problemas de Gênero, esse um livro também famoso dos estudos de gênero, para mostrar como seria, para eu requalificar várias categorias problemáticas. No caso de Judith Butler, ela falava do gênero, mas para eu requalificar várias categorias problemáticas, eu preciso requalificar a concepção ontológica, o pressuposto do que é um ser, do que é um sujeito, e de como eu me aproprio dele. Então, o que esses autores vão tentar sempre fazer é mostrar que não tem como eu entender um sujeito ou uma expressão cultural de forma isolada, e que ela é sempre decorrente de uma ela se compõe a partir do olhar daquele que a vislumbra. O Mário Vedrani, quando assumiu o Ministério da Cultura, né? Ele disse que uma das coisas que incomodou a ele foi a cultura do boi, né? Então, ele disse, ele sempre batava, a cultura do boi, porque cada grupo e cada local queria dizer, né? Marcar, aqui é o verdadeiro, tá? O verdadeiro é aqui, não é como lá. A potência não é a especificidade, a potência que o Brasil, do norte a sul, tem essa cultura. Né? Sim. E a riqueza, né? Porque se vocês forem olhar do norte a sul, vocês vão perceber que cada local tem a sua especificidade. Mas o boi é o centro. Né? Por que não falar a cultura do boi? Tá? Não falar, é boiada, não sei o que, não sei o que, é diferente, e ficam brigando. Né? Sim. É até legal ter trazido Mário de Andrade, porque no mês passado a gente falou também dos movimentos de vanguarda das artes da década de 20, como já estavam tirando sarro dos cientistas, que achavam que estavam, né, não só dos cientistas, mas dos movimentos de maneira geral da sociedade, que achavam que estavam, de fato, marcando, né, a ferro lá, aqui. Isso aqui é a nossa expressão, ou isso aqui é o Brasil, isso aqui é Santa Catarina, isso aqui é isso aqui é o nosso uso, os usos e costumes, né, os meus, isso aqui, né? Então já estavam tirando sarro. Então, tanto no Brasil a gente tem mais os mais famosos, né, o dadaísmo, por exemplo. Você vai e o Duchamp faz aquela piada clássica com o urinol e coloca na exposição, ou você pega o quadro da Mona Lisa e faz um bigodinho nela e coloca na exposição. Você tem várias modalidades de expressão humana, não só dentro da filosofia, mas também nas artes, já falando, olha, isso aí não está... Né? Guardanapo, dado, bicho na rua. Isso, né? Para fazer composição. Né? Uhum. É verdade. Então, a gente tem... Eu lembrei do Vicky Muniz, né, que faz isso. Né? Que pega, né, e faz a composição, né? Tem aquele documentário Lixo Extraordinário. Né? Sim. Do Duchamp, né? Ele é um nome específico. Né? Sim. Tem eu acho que é na abertura de O Antiédipo, do Deleuze e do Guattari, eles começam analisando uma bicicleta, é uma engrenagem que não serve para nada, é um negócio que eles ficam horas analisando a não função, as coisas não terem função. Então você tem também essa ideia de acabar com a noção de que as coisas têm função, que as coisas têm finalidade, então que é uma teleologia, toda forma tem uma finalidade a ser utilizada. Você tem uma desconstrução da pressuposição, da apreensão científica, ou a objetificação das coisas, a reificação das coisas. Então, você já vai desqualificando isso de algum modo. Né? De transformar as coisas, como reificar vem de coisificar. Então,
que a professora Thais fez até uma explanação, né, no mês passado sobre esse conceito. Porque a grande discussão é essa reificação que ocorre, né, historicamente, né, que você vai coisificando, né, as relações e a partir daí generaliza. Uhum. E andando disso, depois você vai generalizando. Uhum. E pega daí as duas na realidade. Sim. Desse aí, quando você vai codificando, você vai perdendo os múltiplos sentidos do real. Uhum. E a gente vive numa sociedade muito Coisificada. Uhum. Você olha as coisas como se fossem padrões. Né? Padrões, exatamente. Tem um trabalho do Popper, Karl Popper, que é um epistemólogo, né, bastante conhecido, que tem aquela ideia de que torna algo científico se eu posso refutar algo, né? Então o Popper vai falar, né, a religião nunca vai ser refutada, não tem como refutar, psicanálise não tem como refutar, né, é uma ciência. Tem algo, não lembro, acho que é o Pêndulo, é um livro que tem pêndulo no título. Tem pêndulo de Foucault, é esse? Não, eu acho sobre pêndulos e relógios, eu não sei, depois eu posso ver se não é do pêndulo de Foucault, mas ele vai contar que quando você tem uma grande descoberta ou constatação de alguma lei, às vezes isso aparece de um jeito tão pregnante, tão ostensivo, que você não consegue mais mostrar outros modelos de entendimento. E o Popper vai falar que a lógica newtoniana, a física newtoniana, as leis de Kepler, toda a matematização veio com tanta força no período moderno, a indústria, o capitalismo se apropria de um jeito tão significativo, e para isso funcionar é só coisificando, porque eu vou ter que fazer escalas industriais de repetição de fluxos, repetição de modos de funcionamento, etc. Os sistemas escolares. Os sistemas escolares, perfeito. Então, funcionou tão bem que é difícil construir um entendimento outro sobre a vida que escape disso. Né? Então, essa coisificação é muito presente, esse pressuposto de que uma palavra é o que ela está... Essa palavra é a coisa. É a coisa. É o livro do Foucault, As Palavras e as Coisas. E a palavra não é a coisa. A palavra não é a coisa, a palavra é a palavra. Mas esse modelo industrial de pensamento faz com que a gente fale a palavra é a coisa. Acho que na noite a gente fez 2 apresentações no mês passado, e à noite a gente discutiu um pouco dos conceitos da psicopatologia, por exemplo, o esquizofrênico, o autista. Não é o autista. É uma palavra que eu designo para agrupar um conjunto de pessoas, mas eu pego 30 adultos, crianças. Com esses diagnósticos, são 30 pessoas diferentes. Mas há uma pregnância tão grande dessa lógica industrial que vai fazer com que a gente pressuponha, né, que a gente tem essa capacidade de generalizar. E vai tratar como coisa, né? E vai tratar como coisa. Tratar como coisa a partir daquele momento. Então, o que a gente passou, né, umas 4 horas no mês passado falando disso, né, tentando mostrar como a gente precisa se emancipar um pouco dessa lógica de que a palavra representa a coisa. Então, aí eu vou nomear alguma expressão, né, artística, cultural, etc. Eu estou fazendo uma nomeação, é um conceito. Aquilo que se dá ali, sei lá, né? O quão próximo desse conceito que está, mas é alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa ali. Né? E eu uso essas palavras para, de fato, conseguir políticas de inclusão, políticas de acesso, políticas de preservação,
né? Porque eu preciso nomear, eu preciso conceituar. Mas eu preciso depois dar um segundo passo, que é, beleza, eu utilizei isso como estratégico, mas aquela expressão ali não acaba e não morre nesse conceito, né? Não vai acabar ali. Ela é muito mais do que isso. O que a gente pode pensar, então, é que quando eu fragilizo essa noção da essência da coisa em si, eu fragilizo também o pressuposto metodológico, epistemológico, ou seja, a lógica de conhecimento que é capaz, que a gente julga capaz de aprender aquilo na sua totalidade, porque não existe totalidade nenhuma ali, né? Existe uma expressão que se compõe com o olhar, juntamente com o olhar de quem olha. Então, e onde que está esse olhar de quem olha? Ele é uma escolha política, uma escolha teórica. Por que a gente salvaguarda uma coisa e não salvaguarda outra? Porque em algum momento a gente quis embranquecer o Brasil, trazendo imigrantes. E por que hoje, em outro momento, a gente fala, como assim? Outra coisa que a gente vai falar, né? A gente vai preservar as expressões culturais de matriz africana a todo custo, e é isso que a gente vai fazer, né? Mas isso não foi, e ainda não é, né? Se você presta atenção direito em algumas falas por aí, né? Quando você tem alguém que vai lá e fala arroba, né? Para se referir a comunidades quilombolas, né? Você percebe que a gente ainda, nossa, muito longe, né? Está muito longe, tá muito longe. Mas o estudo da epistemologia do patrimônio material talvez permita a gente entender quais são as secções do fenômeno da vida, os seccionamentos que a gente é capaz de fazer e selecionar para estudar, para salvaguardar, e o que a gente está excluindo. É sempre interessante pensar, né, o que daqui 100 anos a gente vai olhar para as nossas pesquisas e vai falar assim, o que a gente está deixando de enxergar, o que a gente deixou de enxergar, né? São outros, ainda bem. Ainda bem que a gente não vai poder nem se sentir culpado. Não estaremos mais aqui. Então, acho que foi mais ou menos isso. A gente também usou uma palavra muito repetidas vezes, assim, que foi a palavra dessa ontologia clássica, ou seja, esse estudo do ser, acreditando que ele tem uma essência a ser descoberta por um olhar de um pesquisador neutro e distante. Então, esse pressuposto, a gente comentou do caráter ostensivo dele, pensando que ostensivo é de ostentar, que é fazer questão de mostrar. Então, não é só um jeito de olhar, é um jeito de olhar que tenta se fazer hegemônico. Esse jeito, essa modalidade de pretensões científicas, né? Ela tenta se fazer hegemônica. E aí, no final, a gente leu o artigo 216, que vocês conhecem muito bem, pensou um pouco sobre conceituações de patrimônio imaterial, e a gente também refletiu como a gente tem metodologias tão tributárias desses modelos científicos que procuram objetificar as coisas, como que com esses modelos a gente vai apreender ou salvaguardar ou circunscrever o movimento, a singularidade, as transformações, os desvios, as rupturas. Porque nesses modelos epistêmicos clássicos, eu consigo circunscrever e mapear muito bem coisas que eu quero e faço com que se comportem como objetos inertes, né? Um patrimônio material, né, que é um conceito anterior, né, na história das legislações, né? É um conceito anterior. Então, primeiro tem um patrimônio material muito fácil, muito fácil não, mas muito mais mais rápido o caminho da objetificação dele, porque ele é material. Isso, observável, ele tem uma materialidade, eu consigo notar a substância. Agora, a substância é uma história contada, que não está em nenhum registro.
A substância é um modo de fazer, é uma artesania que não está escrita em nenhum lugar. Como que eu vou epistemologicamente circunscrever isso, trabalhar com isso, usando esses métodos nos quais fomos educados, né? Fomos criados enquanto estudantes, enquanto pesquisadores. Esses métodos que pressupõem essa lógica universalizante do objeto. E aí, a gente tem alguns trabalhos mais recentes aqui do programa que já usam algumas metodologias que a gente vai explorar a análise deles mais nos próximos encontros. Assim, né? Hoje eu queria discutir um pouco o conceito, o que eu notei em algumas leituras dos trabalhos aqui, a noção de identidade, e de ciências humanas, né? Que é uma noção que ela e de um texto específico, que é o Quem Precisa de Identidade, do Stuart Hall, que aparece em quase todas as dissertações do programa defendidas. Né? Que não todas, né? Todas que vão trabalhar com esse recorte específico do patrimônio material, né? Vão trabalhar com esse recorte específico das expressões, dessas expressões humanas que aparecem, né, em atos nas artes, na literatura, nas representações sociais, nos costumes de determinadas comunidades. Até aqui está tudo bem? Alguma questão? Então, eu vou ler um pequeno texto que eu fiz, e aí vocês vão me interrompendo. Tá? Quando você fez essa leitura das discussões, você identificou então o trabalho que você vocês que falam sobre identidade, a relação entre patrimônio material e identidade, ela é influente? Até agora eu não fiz uma análise fina de todas. Estou fazendo uma análise fina dos primeiros 5 anos. Quase todas têm, até as últimas, né? Mas o que é notável é que muitos autores, como o Hall, eles são utilizados meio que de uma expressão que o meu orientador usava, que é: você não pode usar o Freud no varejo, tem que usar no atacado. Que é assim, eu pego um recorte específico e uso ele aqui no varejo, né? Eu uso aqui, eu vou citar o autor, porque ele tem uma citação interessante, faz sentido, é pertinente, e eu vou fazer o uso dela, autêntico, legítimo, para sustentar. Isso, não dizer que eu estou sozinho, etc. Né? Esse é o varejo. Esse é o varejo. Para sustentar. Agora, eu não encontrei trabalhos que usam, até agora, né? Eu não fiz uma análise fina de todos, no atacado. Assim, onde está o Stuart Hall nos estudos de identidade? Por que faz sentido usar esse autor aqui e não usar outros? Porque não que você vai fazer um capítulo inteiro justificando isso, mas eu digo uma nota de rodapé. Por exemplo, uma nota de rodapé falando: estou usando o Stuart Hall porque ele vem daqui, ele apareceu nesse momento para brigar com não sei quem e apresentar isso, que é mais útil do que aquilo. Nesse sentido, do atacado. Né? Eu vou lá e pego o autor... Não há um porquê realmente. Eu acho que tem a ver com a nossa... É um autor contemporâneo. Assim, vou estudar gênero. Né? Eu vou usar Judith Butler. Não vou pegar Paul Preciado, etc. Mas por que eu estou usando? Agora, né? Porque aí você vai lá, você mistura também com o Raquel Soria, porque fez sentido também, mas assim, onde está uma teoricamente, onde está outra, porque eu usei essa. Isso, Aonde se situa aquela discussão. Isso, exatamente. Mas eu acho que isso, não sei, eu estou participando, tá?
talvez isso vá aparecer mais nos doutorados. Talvez, sim. 4 meses, dá tempo. Não dá tempo. O pesquisador entender. Sim, é verdade. Não sei. Até porque a Sim, então, é grande, é grande. Às vezes, uma mudança dentro desse ciclo. Sim. Mas o que eu acho importante pensar é que o Stuart Hall não é um autor de patrimônio. Não. Por isso que talvez seria interessante pensar, mas por que eu estou usando um autor? Eu preciso, talvez, se estivesse na banca de alguns trabalhos, eu ia falar isso. Né? Por que eu estou usando esse autor? Claro que tem justificativa, né? A justificativa é muito recente o estudo de patrimônio material, é muito recente o estudo sobre história de vida com o patrimônio, é muito recente. E é interdisciplinar, então... Está acontecendo agora na nossa pesquisa de função do patrimônio. Não sei se você percebeu isso, mas os artigos que os colegas apresentaram, a gente fez um seminário de pesquisa recente, os autores utilizados pouco estão dentro do campo de fato. A gente está, sabe assim, apropriando depois da filosofia, da ciência política, da literatura, sabe? E amarrando aqui, construindo o conceito, porque realmente o campo é novo, né? Sim. Mas eu acho que aí está a contemporaneidade. Você não pode mais pensar no campo. Você tem que pensar na intersecção. Isso. Porque nós estamos vivendo a multiplicidade. Então, para que as teses e as dissertações se situem nesse tempo, quanto mais interdisciplinares elas forem, mais alargamento elas vão ter, no sentido de percepção do real. Porque eu acho que esse é o grande problema do disciplinar. Que você tende a enveredar por um caminho e fechar. E às vezes faz um aprofundamento tão... Mas vai seguindo aquele caminho e as veredas vão ficando pelo lado. Né? E o Inter vai abrindo para essa vereda. Pode mudar isso. Porque eu vou citar tecnologia para os estudos de paisagens. Para entender o processo todo, formação, campo, muita coisa, desde a Constituição, escritos, esse histórico do campo, assim, né? Passando por patrimônio pedrical, que é o material, e se tornando patrimônio material só em 2000. Né? E as discussões também no campo da cultura, da concepção da cultura. Atualmente tem tanta concepção e tanta coisa assim, bem dirigida e bem edicionista, né? Pode ser assim. É isso que você está falando um pouco, né? E nessas discussões do campo perical, nos debates sobre patrimônio material, também surgem essas discussões desse dualismo natural e cultural, além do material e imaterial. E aí essas visões que não se intercruzam acabam reduzindo até o sentido, os significados que eles abrangem. E eu acho que o grande problema é o dualismo. Porque o dualismo já limita, né? Se você olha o dual, você já está limitando. Não é isso ou aquilo. Não é isso ou aquilo. Tá? Então, eu acho que o grande problema é ainda pensar, né, nessa diferença. Né? Qual é a diferença do material para o imaterial? Eu acho que não faz mais sentido, porque quem trabalha no campo sabe, né, que há uma interligação plena entre. E essa interligação vai mudando conforme imbricada. Por isso que eu dei até aquele exemplo da genérica por causa dos meus estudos da paisagem, que se vê muita paisagem com material. Só que não. Porque as pessoas tendem a olhar e ver aquilo, né? E achar aquilo, né? Mas o que está ali dentro? Isso é muito forte. A criação.
educação, a arte, o processo de construção do significado de vida. E a relação com a cultura, né? Porque a paisagem ela vai se transformando em função da cultura. A própria economia, né? Por exemplo, diz assim, tal lugar produz muitas flores, Holanda é um país em que nós temos diferencial competitivo no âmbito das flores. Mas é lá, né? E outros lugares tem outros diferenciais. Então, por quê? Porque tem todo um conjunto de elementos, de dimensões culturais que possibilita coisas mais naturais, que é o temperatura, água, sol, e aí se constitui nesse material, né? Mas é toda uma condição cultural, né? Modo de vida. E aí, aqui em Joinville dá muitos vídeos, aí tu vai pensando o que constitui, outro lugar dá não sei o quê, porque falando de paisagem para vocês, né? Porque ali tudo tem sempre, mesmo aquela visão que se diz aqui tem um patrimônio natural, tanto que a gente nem usa esse conceito de patrimônio natural, atualmente está falando de patrimônio ambiental, porque não existe natureza pura, né? São puras, riscos, coisas. Então, eu vou muito por esse caminho. Você trabalha no natural, você está pensando em pureza, né? Está pensando em pureza, né? Mas ali passou grupos. Ele tem várias discussões sobre isso. E, atualmente, nesse processo do debate, de concepção também de cultura, que vem a constituição de material, também vai passar por uma outra dimensão do patrimônio, que é a paisagem. E vai se passar dessa visão dura aí do tombamento, depois para o registro, e a paisagem que é a chancela, que dura 10 anos, enquanto um dura para sempre, está caindo de pedaço lá no construído, não consegue destombar. Daí o imaterial, que é muito aberto. Só quando ele tomba. O imaterial que eu já assim, registro, ele pode ter N formas de fazer uma feijoada, de fazer um bacalhau, e também um muro, sei lá, e assim por diante, festa, pode falar de coisa. E aí vem a chancela, que fala justamente isso. Vai durar até quando as populações considerarem relevante esse espaço. Então, nesse processo todo, eu vejo que acabamos, dentro dessas diferentes dimensões que constituem o patrimônio, principalmente essas discussões, né? Parece que a gente vai percebendo o enfraquecimento dessa distinção mesmo, dessas distinções. Tem as acusações, né, do pós-estruturalismo, que daí vira, então nada é nada, tudo é tudo. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Qual é o problema? Né? Virou um oba-oba? Não é um oba-oba, é muito sério você dar conta do entendimento de que nada é natural, que tudo é uma construção discursiva. Isso aparentemente é então nada é nada. Não, isso aí é uma posição muito difícil de se sustentar. É bem mais difícil do que você supor que existe uma essência nas coisas. É bem mais fácil falar. O material, o imaterial, o louco, o são, o normal, o anormal, o patológico, o desvio. Controla, né? É mais fácil, exatamente. Eu acho que isso está muito associado a controle, né? Porque a partir do momento que você demarca, o espaço de controle é maior. E quando você abre, consequentemente, os espaços vão se tornando mais flexíveis. E o controle, consequentemente, mais flexível. O que eu acho que permanecem os valores. Sim. Modos de vida, do patrimônio mesmo, que é muito amplo, como você disse, e não é mensurável. Mas ali está, material e material. Sim. Natural e cultural. Eu pego a mesquita do Genético. Mostra ali. Você acha o quê? Que aquele barro é qualquer barro? Sim. O ponto de um alimento é um ponto.
Ele vai mensurar como. E lá o ponto daquele barro tem um ponto que fermenta. E a comunidade, pelos seus conhecimentos profissionais, pelas suas experiências, que não é por um tempo demarcado, mas é por um tempo de ponto, Não, que vai fazer aquilo se constituir. Não, o tempo do Cronos. Não. E é toda uma concepção de espiritualidade, de modo de vida, de cultura que interage ali naquele espaço, porque não é só aquela mesquita que ele fala. Várias casas na região são constituídas de modo que ele que dá a lida, digamos assim. Se você olhar, porque eu comecei a olhar e estudar mais aquele espaço e ver aquelas casas também são daquele espaço. Eu acabei de ler o livro do Tabagueira Júnior, Salvar o Fogo, o último livro que ele lançou. Ele basicamente vai falar disso, que não tem como distinguir cultura negra, de cultura indígena, de cultura branca, né? Porque nesse país em que as culturas interagiram pela própria formação, né, econômica, né? No caso específico, ele está falando do agrário, né, do interior da Bahia. Então, você não distingue cultura negra de cultura indígena e de cultura branca, né? Porque ali eles tiveram que se adaptar às necessidades. Né? E em função do pouco dinheiro circulante, a força espiritual da cultura negra, que é curativa, da indígena, que é curativa, vai prevalecer em relação à branca, porque a tecnologia não chegou ali. Né? E não chegou até hoje. Não chegou lá no começo, mas não chegou até hoje. Né? Então, daí a preservação dessa cultura, né? que traz o curativo, né? A partir da força espiritual. Né? Porque não tem recurso tecnológico. Enquanto que nós, urbanizados, vamos buscar os recursos da medicina. Não vamos buscar recursos espirituais, porque nós temos acesso à medicina, e nós temos conhecimento da medicina. Agora, quem não tem, vai manter aqueles valores culturais que auxiliam nesse sentido. Sim, sim. E o Itamar é muito interessante. São saberes, sabedorias construídas em conjunto, vividas há anos, que nós apagamos. Sim, e eu acho que foi um termo que a gente usou muito no mês passado, por uma ostensividade de um modo de entendimento de vida e de cultura, que é eurocêntrica, né? Científica, imperialista, que é não só dizer eu tenho um jeito diferente de enxergar, mas eu tenho um jeito diferente de enxergar e todo mundo vai enxergar do meu jeito. É bem... o poder, né? Exatamente. E aí, eu vou ler aqui um trecho, e aí a gente não combinou de intervalo, para as 4, como é que se faz geralmente? Tem alguma preferência? Vocês querem parar agora? Ou... Paramos às 4, eu acho, né? Pode ser? Daí, para um pouquinho, e depois retorno. Então, vou ler. Então, a gente dá continuidade ao que vimos desde o último encontro a respeito das possibilidades de contornos a serem oferecidos a algo cujo modelo epistêmico moderno não contorna. A identidade, o individual, a singularidade humana, a produção discursiva que se faz e se transforma nas interrelações com seu meio. Ou seja, como é que a gente vai dar contorno a algo que é, muitas vezes, né, o objeto de estudo do patrimônio imaterial, estamos usando a distinção, né,
mas vamos acabar com ela em breve. É um processo de desconstrução, não se faz do dia para a noite. É um exercício cotidiano, na verdade. Então, como a gente vai... essas possibilidades e contornos a isso que esse modelo epistêmico não contorna, mas que é um modelo epistêmico que a gente ainda utiliza, se apropria, tenta fazer algo, né, especialmente a partir dos pressupostos dos modelos das ciências humanas, né, de investigação. O seminário, cuja temática diz respeito às perspectivas teóricas que permitem fundamentar a salvaguarda de elementos imateriais, tem uma dupla característica. Então, enfim, era só um preâmbulo, dizendo que tem essa ideia de continuidade do anterior, né, mas também um entendimento único em cada encontro, né? Então, a gente não precisa ter essa continuidade precisa acompanhar os 5 seminários, né? Bom. Embora as escolhas sobre o que do patrimônio material deva ser igualmente pensado como decorrente de uma escolha política, então não... sim, eu pulei aqui, quando a gente quer pular, daí não contextualiza. A gente fala muitas vezes, né, que as escolhas sobre o patrimônio imaterial, eu já vou citar a Raquel, que as escolhas sobre o patrimônio imaterial são decorrentes de recortes também políticos, né? Então, por que eu escolho salvaguardar algo e não outra coisa? Isso também se aplica ao material, né? Por que eu escolho, né, algum tipo de elemento concreto, palpável para preservar, né, e outros não. Só que no caso do patrimônio material, tem uma nova complexidade que se apresenta além dessa escolha política, que diz respeito à metodologia de apreensão. Por quê? Porque o patrimônio material está muito mais próximo dessas produções discursivas, singulares e difíceis de serem apropriadas e mensuradas, por exemplo, né? Se eu vou fazer a mensuração de um modelo, enfim, de uma edificação, de um lugar que eu posso mensurar, por exemplo, né? É diferente no caso do patrimônio material. Como, então, preservar algo sem substância palpável e que sua facticidade estaria muito mais nos discursos, nas linguagens, nas práticas, nos modos de viver exercidos por agrupamentos humanos. Então, aquilo que é factível é algo que está no entre, pensando que o entre é a palavra, aquilo que nos conecta aqui, por exemplo. O que é factível? Se a gente fosse tombar os seminários, né? Que elementos a gente poderia tombar? A palavra, o que está acontecendo aqui, esse conjunto de significações, isso que é factível, né? Não é essa sala, não é essa mesa, não é nada disso. É alguma outra coisa, é a nossa prática aqui dentro, né? E aí, por outro lado, a gente tem que pensar qual seria um possível dano de tal preservação no sentido de fixação de formas de existência, na pressuposição de sua continuidade temporal ao longo de gerações futuras. Então, um dilema, quando eu digo essa expressão cultural e material tem que ser salvaguardada, eu corro o risco de passar ali algo que vai fixar e cristalizar e deixar ela, então ninguém mais mexe aqui. Então, ninguém mais mexe nesse rito, nessa prática, nesse modo de existência. Porque se ela vai se desenvolvendo, cada vez vai se modificando. Sim. Não tem como. Assim, eu não entendi bem. Porque, assim, vou salvaguardar naquele momento, né? Mas, assim, em 10 anos, eu posso rever aquela... Sim, exatamente. Então, não tem como. O que vai conseguir ficar eterno, assim, igualzinho? Não existe. Não existe. Não existe. E
os modos de apropriação das ciências humanas, né, eles têm que considerar isso, né? Essa facticidade que é fluida, que é transitória, que não é perene, que se transforma, é preciso considerar. Isso vale também para o material. Sim, porque o material também se apropria daquele espaço, conforme tuas necessidades vão mudando, tu vai modificando aquele espaço. Então, ele também não tem essa... E não faz sentido querer manter um espaço que não está mais adequado aos modos de vida. Sim. E aquele espaço vai ser efetivo enquanto ele tem uso, que ele for real, que ele existe, que ele tem vivência e ele se transforma. Tem uma relação de identidade da comunidade em torno dele. Sempre se transformando. Sim, sim. E tem a mesma coisa, tanto material como material. Sim, sim. E a gente tomba um e registra o outro. A gente destomba? Dificilmente. Mas destomba. É bem difícil. O máximo que dá para fazer é incendiar a estátua. É o que acontece. Que é uma prática de destomba. O que eles fazem é deixar o patrimônio material quebrado. Eles mesmos furam os tetos para cair a água e a água, a chuva, vai destruir. A nossa arquiteta está aí, mas estou falando isso, porque é isso que eles fazem. Ele está constante. Mantém a casca e deixa cair por dentro. O fogo destrói, põe o morador que ficou lá para dizer que foi ele, vendo coisas. A Farinha sabe muito bem disso, né? Uma reta. Neutralista, um imóvel durante a semana, as nossas reuniões eram na quarta, ia para a lista na quarta. No domingo, já tinha notícia que os moradores de rua invadiram o imóvel e já estavam incendiados. Lá na minha rua tem uma casa que continua igualzinho, é só se efetiva cada vez mais. E eles vão lá e eles mesmos arretam uma retalha nas paredes, né? Na rua, tinha uma cerquinha de madeira, assim, no torno dessa casa, da rua Lucas, sempre conservado, de repente tomou cair os pedaços, e uma cerquinha que se mantém, ela é quebrada em cima. Como que um negócio de madeira vai quebrar em cima, se não for uma retalha? Qualquer um que não teve nada, que sou eu, vejo que foi feito isso. Sim. Sabe? Não foi o acaso. Foi o acaso da natureza. Sim, sim. Então, eles fazem isso para destombar. Para tombar. Essa é uma forma de destombamento. Para tombar, literalmente. Para tombar, né? Mas vocês acham que quando você faz a salvaguarda de algo, não tem um horizonte de Mas sabe o que fixação? Eu vou te dizer, falta isso que tu está falando aí. A participação da comunidade decidir sobre que patrimônios eles querem. Então, eles ficam nesse material, não tem uma participação, não tem desenvolvido uma visão sobre isso, a relevância e a relevância sobre o imaterial, sobre isso, sobre essa preservação, essa proteção, que tem também o imaterial junto, é um material que tem o imaterial, não adianta negar isso, porque foi concebido num tempo, de acordo com uma arquitetura predominante, de temas, jeitos, e tem uma história ali, muitas vezes, de família, antigas, que viveram aqui, e essa falta de participação que... Mas a cidade, né, mudou tanto, principalmente nos últimos 15 anos. Tem tanta gente de fora, tantas pessoas que não têm ainda nenhum vínculo com a história local. Sim, então, as pessoas que são, digamos, as famílias mais antigas que, em tese, estariam envolvidos, tivessem interesse em defender, a gente já não tem parte. Isso está sendo diluído de tal forma que não há muito vínculo mais com a história da cidade. Né? Há um movimento mais atual, assim,
eu acho que é um grupo pequeno que defende essa história perto do tamanho da população, a proporção que defende, que se preocupa com a manutenção é muito pequena. E esses que são... Pelo menos é a leitura que eu tenho feito. Os que são os proprietários, eles só pensam no mercado. Aí o preço de valor não está mais para vender. Aí podia fazer um prédio, aí podia... Principalmente, sei lá. estacionamento. Mas, sabe, ele pensa dentro de uma visão capitalista, né, do mercado e reducionista, reduzindo aos ganhos que ele pode ter daqui. Um pouco de desejo também de querer ser moderno, entre aspas. Nossa. Aqueles prédios de balneário. E a especulação imobiliária, que ela é assustadora, né? É impressionante a quantidade imobiliária que tem na cidade. Que essas famílias herdeiras normalmente também não têm dinheiro, né? Então, o percurso passa a ser a herança. E o imóvel, o título em si não vale nada, né? Então, só se ele for, se ele liquidar, for utilizado para Uma região de empréstimo. chamada nobre, né? Uma região nobre, uma região assim de uma construção. Também não dá. E coordenar os proprietários também, porque assim, meu exemplo, por exemplo, a minha casa, para cuidar dela, tem 100 anos, né? Então, para cuidar dela, é caríssimo, é difícil, eu não tenho condições financeiras de fazer isso. E aí tem escada, dentro de casa pequenininha, tudo, mas assim, eu já levo tombo lá dentro, né? Tá no lar de idoso, porque não consigo fazer reforma na casa, não é tombado, nada. Mas é que eu preciso de verba e eu não tenho condições estruturais para fazer reformas. São materiais incompatíveis, né? Os históricos e os atuais. Não tem como colocar barras nas paredes, não tem como fazer isso porque não consigo fixar nada. Né? Então, ela impede de eu usar a minha casa. Certo? Agora, minha mãe já não consegue mais. Eu já fiquei velha também, né? Agora, daqui para frente, só vou ter mais dificuldade de subir escada, de usar o banheiro, etc. Eu tenho que vender e para um lugar que seja reto, que tenha acessibilidade. E possivelmente quem vai comprar vai ser um investidor que vai demolir, mas você vai ganhar um apartamento que vai ter condições de viver. Né? Então, a gente tem que pensar isso é difícil isso. Assim, eu agora consegui dar uma revisão no telhado, né, que é mais importante mesmo, né? Então, assim, agora estou esperando chover, inclusive, para saber se deu certo ou não, porque eu não tenho mão de obra para fazer esses concertos. Não existe mão de obra para fazer esses concertos. E o que eu consigo me cobra uma fortuna, né? Mas eu consegui lá, eu consegui pintar a casa e rebocar onde estava caindo, que daí não pode rebocar, né? Então, já estou bem feliz e fazendo com isso. Assim, mas até quando? O que o sistema impõe, né? Porque daí não tem pessoas específicas, as pessoas que trabalham material cobram nem material, O patrimônio a material. pessoa que faz, ela cobra excessivamente porque ela sabe que é única. Mas o imaterial não tem imaterial tombado também, porque o que acontece? Vem lá de uma, digamos assim, você tem uma cultura, vou pegar um exemplo que a Thaís falou, do boi, né? Mas ele vai tendo suas mudanças, mesmo dentro daquele grupo. Mas ela é aceitável. Mas ela é aceitável no material. É como tombar, Pois é. e no material você também tem que aceitar. Tem que aceitar. Sim. Mas essa visão dessa ciência cartesiana. Que é bem do tombamento, que é da arquitetura moderna. Tá? Bem desse período que começa a ter o tombamento, começa nesse momento. E aí tem essa ligação, que aí é assim, se eu mexer na casa, eu vou estar vou descaracterizar, então eu não posso. Aquilo tem que ser exatamente daquele jeito. Mas assim, se eu estou tombando hoje a minha casa, eu não tenho um monte de reformas que eu fiz antes do tombamento. Mas isso faz parte da minha existência, conta a minha história no mundo, né? Então isso faz parte do tombamento, evidentemente. Mas essa dificuldade no tombamento
material, também porque a gente não tem muito teoria produzida a respeito disso. A gente tem alguns teóricos do patrimônio material que são bem distintos entre si e a gente segue esses pensadores, né? Não tem ninguém que vem pensando, dizendo, não, isso faz parte da evolução, a gente precisa. Isso é uma coisa que lá na comissão eu sempre brigava, os puxadinhos, eles fazem parte da história. Sim. Eu tenho que guardar aquele puxadinho. Se eu já mexi nele, tudo bem, mas ele está lá, ele tem fogão a lenha, não tem, mas aquilo faz parte, conta a história que alguém morava aqui, mas alguém morava naquele puxadinho. Eu tinha uma dinâmica social, né, que existia. Então, assim, mas são coisas que, pela literatura que a gente tem, pelos teóricos que a gente tem, que são mais antigos também, né, mais contemporâneos, mas mais recentes, não tem, se falta esse material para a gente se... Eu acho que é relacionado à metodologia mesmo. Ele é arquiteto. Quem? Um autor que escreve sobre a partir da paisagem, da ideia de paisagem, é o Castiota. Ele fala justamente de todas essas dimensões e ele escreve um livro em que ele mostra lá o tombamento do Cristo no cerro. Então, ele vai mostrar todas essas diferentes dimensões que a gente está comentando aqui. Mas ele alguns escritos, né? Alguns escritos, entre outros, que a gente vê que tem as nossas referências, que é, por exemplo, o Piano de Menezes, que lá de Márcio Campo. Ele já fala desse não dualismo do material e imaterial. Já fala, né? Então, a gente precisa dar Essa semana eu fui no grupo de estudo da professora Patrícia e da professora Moana. Então, elas estavam discutindo, por exemplo, um instrumento de registro, né? patrimônio material. Material. Que, na verdade, muitas vezes, para você atribuir sentido ou significado na materialidade das coisas, você é atribuir material. Sempre. Né? E aí ela estava chamando a atenção para quando esse registro, quando esse inventário, pensado esse instrumento de foi pensado para comunicar. É para fazer um catálogo, é para fazer um registro, é para guardar, sabe? Para registrar a ideia, para comunicar que, olha, existiu aqui, nesse tempo, nesse espaço, como memória, uma manifestação cultural muito interessante, que funcionava assim, ó. Aí passou outro tipo de registro. Mas, na ausência de ter algum instrumento para resguardar, ele está sendo utilizado como instrumento de salvaguarda, não é? E aí causa um monte de coisa. Depois, nós abrimos o curso, tinha um conflito muito forte aqui em Santa Catarina, que inclusive vieram aqui conversar conosco, para a gente envolver justamente numa publicação que o objetivo era esse, era de disseminar essa ideia. Sim. E aí eu acho que o trabalho do Vinícius, ele me coloca para pensar que nós não temos instrumentos práticos no campo do patrimônio, da preservação, não sei se é essa palavra que dá, mas enfim, porque também não temos um referencial teórico, um marco teórico, uma epistemologia do movimento, que é o que você está chamando a atenção nisso. Porque a gente ainda está, apesar de todas as reflexões que a gente faz, os autores um pouco mais, né, flexíveis, na forma de pensar e etc., mas ainda existe um tributo epistemológico de apreensão de... Sim. Eu convivo com a Helena Montenegro, nós fazemos yoga na mesma espaço. E ela foi muito criticada quando vendeu a casa. Teve pessoas que foram lá falar com ela como? O lugar é um lugar maravilhoso, porque não dividiu lugar com várias pessoas. E aqui,
a arquitetura moderna que já o prédio foi tido assim, dentro de uma percepção arquitetônica semelhante, e a escultura que ela fez para casa, ela manteve. Né? Então, assim, por que não dividir o espaço com muitos? Né? Se aquele espaço que para ela já não tinha mais sentido, estava sozinha, um espaço muito grande, difícil, problemas que você sinalizou. Né? Por que não dividir isso com muitos? Tá? Pessoas que foram na casa dela fazer crítica, porque ela tinha vendido. Que foi uma das projetos. Eu critiquei muito. É uma Mas, assim, lacuna eu não me coloquei no lugar dela. Aquela esquina, por exemplo. Um projeto moderno. Isso. O projeto arquitetônico, eu acho que é a irmã dela, que era arquiteta, uma arquiteta modernista, importante também no nível nacional, que fez o projeto. Mas, na realidade, assim, a gente não pode tirar o direito da pessoa, é o bem que ela tem, ela não tem outro bem também, uma coisa. Enfim, são coisas conflitantes. Mas a gente entra no problema da propriedade. Isso, mas assim... Mas aí tinha outras coisas que poderiam ser feitas. Se tem um conjunto de pessoas, né, uma comunidade que entende que aquele imóvel, ou material ou imaterial, seja muito importante para a minha sobrevivência, a sobrevivência do município, sei lá, que se faça... A memória, né? Não, isso também que se indenize o proprietário. Também porque o Estado, o município, deveria ter verba, não tem, né? Quer dizer, tem para outras coisas, mas para isso não tem. Mas deveria ter verba. Tipo, vai vender? Vende para nós. Nós vamos restaurar, vamos cuidar, etc. E o proprietário vai para onde ele quiser ir. Mas é coisa que, em outros lugares, até isso tem bem mais assim, mesmo que a cultura, né, ou a salvaguarda, enfim, seja muito países da Europa, né, enfim, só que eles já são muito antigos, né, comparados conosco. Não dá para a gente querer ficar se comparando. A sensibilidade dos proprietários lá também é outra, né? Mas a gente vai ter que conseguir começar, acho que é através de educação patrimonial, uma coisa que... Olha, com o movimento cultural que ele tem e está, né, desde a primeira gestão do Hugo, a gente só viu o desmantelamento de tudo que a gente construiu. Acho que foram 14 anos de construção que achou-se que era uma política de Estado e não de governo, e ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi engavetar tudo e impôs uma política de governo paupérrima que não deu conta também de se levantar na sua gestão. Então, né, o movimento é totalmente... A gente vem de um processo de desmantelamento mesmo já antigo, né? Não é recente, já era difícil. Atualmente já estou na confusão, não aguento mais retomamento. Tu tá lá, Marilce? Não aguento mais retomamento do Carlos Chanel. Agora, sabe que apareceu uma casa do Chanel, que estão lá pro lado lá da BR-101, naquele bairro lá, que é o Vila Nova, e tem um outro bairro do lado ali. A pessoa pegou, acho que cedeu a casa para um morador conhecido, não tinha condições de pagar aluguel, e a pessoa foi reformar. Porque estava caindo, foi reformar. Aí alguém viu, sei lá, foi lá no céu. Mas eu não aguento mais falar disso, gente. Não aguento mais, eu já estou preparando as minhas falas do próximo ano. Por que eles não tomam o modo de fazer Chanel? Pronto, acaba a história. Mas isso do modo de fazer nós, desde que eu estava lá, Já anos. Eu lembro que você mas eu não consegue pensar no movimento. não consegue pensar no movimento. E aí vão construir, sabe, uma rua dupla que vai passando uma região entre eu não consigo situar. E fica bem junto uma casa de Chanel tombada que vai passar por cima toda a vida. Aí foi uma proposta para destombar a casa. Eu falei, por favor, para que mais uma casa? Meu, não tem O morador escreveu. Uma professora do programa. Não, eles não falaram que ficou botar lá,
mas um historiador curioso pediu vistas, um historiador escreveu lá que ele estava até perdendo tempo, dando esse parecer. Aí, o que aconteceu? Aí, não estombaram. Ah, não? Não. Vão desviar. Era para tirar a casa de lá e botar no lugar, sei lá, atrás do terreno. Mas o homem não quer botar para trás. Ele não quer gastar 300 mil para botar para trás. Uma casa que está meio idosa, né? Sim, claro. Aí a prefeitura veio agora na última reunião e trouxeram uma pessoa responsável lá que sabia responder, porque eles começam assim, ai, vamos jogar as casas fora, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, daí um não quer, outro não quer, vamos ficar com medo para o Ministério Público. Aí ela veio e ela falou, não, ele vai assinar um contrato e daí eles vão pegar a casa, vai ficar com a prefeitura e vão transferir para uma região que eles querem fazer lá, não ficar a Fundação Security, tipo um lugar, falsamente as casas de Chaimel lá, né? Porque as casas de Chaiméis, desculpe, as casas de Chaiméis, tiro daqui e leva para lá com 3, 4 casas de Chaiméis, uma do lado da outra, se criando uma paisagem inexistente. O pior que seja, eu acho que é menos pior que colocar as tábuas na fachada imitando, como o Luizinho fez. Ah, sim. Mas aí já é outra história, né? É menos pior. Eu, Vinícius, eu tinha necessidade de assim, meu filho foi estudar isso na escola, né? Tinha 9 anos. A professora ensinou essa coisa, necessidade e tal, no Chanel. E tá, daí isso foi uma semana, né? Ele estudou isso lá na escola. No sábado a gente vai fazer uma aula de campo aqui. E ele foi comigo, né? Adorou, assim. E aí ele ouvindo, né, o professor Diego falar e tal. E aí, de repente, ele olha assim, estava todo mundo meio de frente, e ele viu o prédio de lado. De lado é uma casinha, sabe? Aí ele viu que era feito, era só uma paisagem, assim, né? Um cenário, isso no centro, na rua 9 de março. 9 de março, aqui também, né? Aí ele falou assim, é fake! O Brasil. Não é de mentira, ele batia no pau assim, sabe, na madeira. Assim. Aqui tem parafuso, mas não é enxergar, não. Mercado. O mercado daqui era lindo. Cara, foi derrubado para fazer esse falso Chanel, né? Chamado Rei Chaimoso. Rei Chaimoso. O 9 de março tinha ali onde era o mercado, onde era a Hermes Macedo, onde era a Presa Butana, tinha um incentivo de 10 anos de isenção do imposto predial, se fizesse essa fachada Butana. Uau! Ali tem uma casa. Olha só, gente, eu vou avisar para todo mundo. Se tem alguma casa comprada em torno da tua também vai ter o imposto reduzido. E tem uns percentuais. Isso aí eu já tento botar em algum jornal, né? Para vocês pagam os tombamentos. Porque daí não dá ganho para o prefeito. O prefeito não vai ganhar mais. Acaba com o imposto predial. Mas é verdade, um dia eu fiz uma pergunta, se vocês estão tomando ali, tem um prédio lá de 10 andares, todo mundo ali não vai pagar um pouquinho de imposto predial, então? Aí, daí eles ficaram assim, respondendo, não sabia se respondiam, se não respondiam, sabe? Mas aí, no caso do prédio, eles acham uma forma de dizer sim, que não. Qual que é? Que descaracterizou muito. Descaracterizou. Mas aí eu acho que o problema nosso não está nem de ficar tombando, sabe? Eu acho que o pior é não saber o que vai fazer depois. Sim. E deixar lá. E ali o pior, Raquel, sabe o que é? É do mesmo. Tombar do mesmo sempre. Sim. Retomba, mas não tem uma política do que fazer. Não tem uma política do que fazer. Não tem um estudo que foi